Olá, estamos mais uma vez aqui reunidos para iniciarmos um estudo em torno do Evangelho do Mestre Jesus. E temos aqui nossos convidados, né? Podemos dizer, hoje a gente está com um jovem e a minha parceira Vani, que está sempre aqui comigo. Oi, gente, quanto tempo? Voltamos, tudo bem? Oi, sou o Caio. Desculpa, gente, pelo espirro, mas não teve como evitar. Coisas de gravação é assim mesmo. Então, vamos lá iniciar então os nossos estudos e sabemos que sempre iniciamos fazendo uma leitura do Evangelho, fazendo a nossa prece, pedindo amparo e sustento para esse momento de reflexões e estudos. Nós vamos estudar hoje, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E por isso leremos do capítulo 5, os itens 1 e 2. O título deste capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E os itens 1 e 2 são palavras de Jesus trazidas pelo apóstolo Mateus e Lucas. E diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que rides agora, porque gemereis e chorareis. Então, vamos nesse momento levar os nossos pensamentos aos nossos anjos guardiães, elevar também os nossos sentimentos junto à vibração do nosso querido Mestre Jesus, rogando a Ele sustento e amparo para esse momento de estudos e reflexões, que possamos ser envolvidos em vibrações de serenidade, em vibrações de entendimento, em tudo que nos será oferecido no estudo de hoje. E assim pedimos a permissão dos nossos benfeitores, dos benfeitores espirituais da Casa do Celdinho, Meinês, Sheila, André Luiz, patrono da juventude, a permissão de Jesus, mas, acima de tudo, a permissão de Deus, nosso Pai. Graças a Deus, que assim seja. Então, vamos lá, Vania? Bora, Caio. Vamos ver o que nos aguarda hoje. Então, vou aqui, né, começar o nosso compartilhamento da nossa teste, né? Não sei se já começou a aparecer para vocês. Chegou. Certinho? Está aparecendo? Então, vamos lá. Né? Estamos aqui na Cidade Espírita André Luiz, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema de hoje, colhemos tudo que plantamos. Bem sugestivo esse tema, né? Um grande spoiler. E o capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 5, Justiça das Aflições, que estão nos itens de 1 a 3. E para iniciar, né, Vani, nós trazemos aí até as palavras de Jesus que nós fizemos a leitura antes da nossa prece, mas a gente vai pedir o Caio para ler de novo. Você pode ler para a gente, Caio? Eu faço sim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Então, Jesus está dizendo aqui para a gente que quem sofre, quem tem fome, quem é perseguido, é bem-aventurado. Como é que a gente entende isso, né, Vani? Vamos lá, Vani. Vamos ver se a gente consegue entender melhor isso. Vamos. E aí a gente já traz logo para eles um questionamento, não é? Isso.
Aí está lá o nosso questionamento. Será que são os que choram de revolta, de ódio, com sede de vingança, que serão consolados? Porque ali, antes, nós lemos, né, no capítulo, que seremos consolados. Mas esses que choram, que têm essa revolta, que têm essa vontade de se vingar, será que esses também serão consolados? O que você pensa sobre isso, Caio? Bom, eu acho que quem sente ódio, vingança e revolta não está de acordo com a lei de Deus, né? Que é a lei de amor. E eu acho que tudo que a pessoa passa é uma prova e, bem ou não, acho que ela deve ter força e coragem para passar por tudo isso. Entendi. Mas nesse caso, quando a gente sente, né, e tem essa revolta, não parece muito que realmente, né, não faz muito sentido, né, você ter vontade de se vingar, se revoltar e da mesma forma conseguir ser consolado, porque nesse momento, quando a gente está com esse sentimento, em geral, a gente está um pouco distante, né, desse afeto, dessa lei de Deus, né? Então, no início aqui, Mateus, né, que foi a citação de Mateus, ele diz que serão saciados, que serão consolados. Mas aí a gente vai ver, refletindo pelo estudo, que com revolta e vingança, eu acho que ficou um pouco difícil, né? Porque nesse momento a gente não consegue nem perceber tanto esse consolo, né? Não é esse consolo que Deus quer oferecer para a gente, né, Vani? A gente Exato. entender que não é a vingança na nossa visão material, né? Que é o E, consolo que Deus vai nos dar. Não esperemos esse tipo de consolo. Que consolo será esse, Vani? O Evangelho traz para a gente, né? com Vamos, certeza. Vamos ver. vamos ver lá? Então, vamos voltar lá na nossa compartilhamento e ver o que o Evangelho está dizendo para a gente. Olha lá, gente. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. E aí, se a Vani me permite, vou provocar um pouquinho o Caio. Que vida futura é essa que ele está falando? É daqui a alguns anos? Como você entende isso, Caio? Eu acho que o futuro seria quando a gente atingiu o progresso. Eu acho que isso levaria milhares de anos e milhares de vidas, né, de encarnações aqui na Terra. Quer continuar? Fala Eu? aí, Roy. É, Fala aí. né? Vida futura, né? As compensações estão na vida futura. E quando a gente para, né? O Caio trouxe aí essa questão de outras, né? Quantas outras encarnações nós ainda vivenciaremos, né? Para poder, talvez, aí perceber essa consolação. Porque, lembra lá do tema? Tudo que, né? Colhemos tudo que plantamos. Então, a justiça, ela não é um castigo de Deus, ela está totalmente inserida nas leis perfeitas e imutáveis, as leis divinas, as leis que estão na nossa consciência. Então, tudo, tudo que nós oferecemos, tudo que nós plantamos, seja, e tem até uma passagem, né, Vani, que fala exatamente isso, né? Se você planta sementes de laranja, você não quer colher uva, você não vai colher, né? Você vai colher o quê? Laranjas. Então, tudo que nós plantarmos, nós um dia iremos colher, ou seja, iremos nos reparar com a lei que um dia nós nos afastamos por ter tomado decisões equivocadas, mal refletidas, ou muitas vezes pautada pelo nosso orgulho e egoísmo que ainda existe em cada um de nós. Né, Vani? Sim, é por isso que é difícil, né, que seja nessa vida. Precisa que seja nessa vida futura, né, onde nós já teremos mais entendimento, nós nos veremos como espíritos imortais e não na condição material.
para nós, quando estamos encarnados, é ainda difícil ter essa percepção em todos os momentos. Mas Jesus fala que é a vida futura, né? É a vida do Espírito que vai nos permitir ter essa condição dessa felicidade real, porque essa será a felicidade real, não essas questões materiais que a gente vivencia e que, claro, são boas, a gente precisa ter vontade de conquistar, de estudar, de se instruir, mas não é só isso, né? A gente precisa ter esse entendimento de que essa felicidade real não está nessas questões materiais. À medida que a gente vai desenvolvendo essa maturidade, que a gente vai se vendo cada vez mais como espíritos imortais, dentro das nossas reencarnações, a gente vai ampliando, né, essa percepção e vai entendendo que realmente, quando Jesus dizia que a felicidade não era exatamente desse mundo, né? Estava muito mais ligada a essa vida futura. É interessante, mas a gente tem mais algumas questões aí para ver, não é, Rosa? Temos mesmo. Então, vamos lá ver quais são as outras questões que esse estudo nos traz para que nós possamos refletir ainda em torno das aflições. Vamos lá. E aí nós temos aí 3 questões. Ele deu uma pequena travada aí. Deu? Deu. A gente percebeu aqui, mas foi bem rápido. Mas aí logo depois entraram as questões que bem interessantes para a gente pensar. E aí estão aqui, né, para a gente refletir agora. Por que sofrem uns mais que outros? Que a gente está falando dessa justiça, né? E que tudo é permitido por Deus. Então, se é assim, mas por que uns sofrem mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros são ricos, né? A gente vê isso toda hora. Porque para uns tudo é muito difícil e para outros tudo parece sorrir. Parece que algumas pessoas são mais felizes, né? E aí a Porque gente são mais fáceis de conquistar, né? É, Outros têm que lutar tanto para chegar a realizar um sonho, para outros tudo é muito fácil. Por que isso? E aí, Caio? o que você acha, Caio? Por que a gente percebe ainda na nossa sociedade essas condições? Que isso é comum a gente ver, né? Algumas pessoas sofrendo muito, outras nascendo numa condição muito difícil, outros mais ricos, e outros parece que está sempre feliz, né? Que está tudo muito bom, e outros vivendo momentos muito difíceis. Está bem atual essas questões aí para a gente pensar. Como é que você considera? Como é que você vê isso? Bom, eu acho que alguns sofrem mais que outros porque é uma prova que a pessoa vai passar, sabe? Assim como eu acho que o rico, aquele que nasce na luxúria, ele deve também passar por provas como inveja, como ele vai administrar o dinheiro, tendo que lidar também com vícios materiais. Assim, acho que o rico também deve estender a mão por que o necessitado, o que passa em dificuldade, sabe? Eu acho que é isso. Né? São provas que você está colocando que foram, em geral, combinadas até, né? E que existe ainda na condição que nós estamos essa necessidade. Então, a gente ainda vai ver na nossa sociedade essas condições. Pessoas com muitas dificuldades, outras com menos dificuldades, pessoas que vão sofrer, parece que estão sofrendo até mais do que outros, né? Mas, quando a gente lê esses itens do Evangelho, nesse capítulo, a gente começa a perceber que tudo que vai acontecendo está dentro do cabimento dessa lei, né? Porque senão não seria justo. Porque senão, né, não faria o menor sentido eu nascer para ser o tempo todo pobre, miserável, viver condições muito difíceis, e o outro não, né? Ter sempre uma condição muito mais favorável. E aí não seria justo, né? Então, essas questões, quando a gente pensa hoje no plano material aqui, se a gente fixar só nela, é difícil mesmo da gente aceitar e entender. Quando a gente, né, começa a estudar e a perceber o que a doutrina espírita nos traz, isso nos facilita, nos ajuda e nos esclarece muito mais, até mesmo por conta para a gente conseguir olhar e falar, bom,
Eu não sei por quê, né? Porque, em geral, a gente não sabe. Mas essa causa, isso que está acontecendo é justo, né? Porque se a lei é de amor, de bondade, de justiça, a lei de Deus é única, né, para todos nós, não seria diferente. Então, essa condição, a doutrina espírita nos ajuda muito a compreender, porque sem essa visão, às vezes a gente ia ficar realmente na revolta lá, quando a gente leu na primeira questão, né? Não aceitando essa condição. É bem isso mesmo. É engraçado que quando nos estudos, né, que a gente vem sempre fazendo nas reuniões públicas, o quanto isso cada vez fica mais evidente, pelo menos para mim, e Ivani trouxe isso, que é esse entendimento da gente realmente solidificar isso dentro de nós, que somos espíritos imortais. O quanto isso muda a nossa visão de tudo, né? O quanto quando a gente se apropria dessa verdade e entende que essa existência ela é transitória e que é fruto também de escolhas passadas e que hoje, aqui agora, eu estou construindo essa minha vida futura, o quanto isso muda, o quanto isso traz, às vezes não sempre, né? Muito sustento, muito amparo, entendimento diante de exatamente desse contexto que nós estamos vivendo, principalmente atualmente, né? Seja individualmente, seja coletivamente, né? Mundialmente, tudo que está acontecendo. E quando a gente entende que nós somos espíritos imortais, e é isso que o Evangelho até a próximo slide vai falar sobre isso também, e a gente vai desfilar, e que Deus é um Pai, isso dá né? Acalma o nosso coração, se a gente pode dizer assim, acalma o nosso coração. Com certeza. Então, Consola. Vamos lá ver o que o Evangelho continua nos dizendo sobre isso. Caio, você pode ler para a gente? Assim, desde que admita a existência de Deus, ninguém o concebe sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Perfeito, né? O Evangelho, nesse capítulo, do item 3, colocando para a gente o que a gente acabou de dizer, né? É isso, porque se Deus é essa justiça, essa bondade, né, não seria Deus se fosse injusto. Então, tudo que a gente vivencia está dentro do cabimento da lei, né? Porque nós estamos dentro dessa lei, todos nós, né? Todos, sem exceção. Então, as questões que vão nos acometendo, que vão nos acontecendo, tem sempre uma causa justa. Por isso que é permitido, né? Deus permite. A gente não lembra, a gente não sabe, mas está dentro do caminhento dessa lei. Esse fechamento do Evangelho reafirma o que a gente estava conversando antes. Ele é essa perfeição, né? Exatamente. Uma coisa que esse estudo traz essa reflexão para mim, né? E a gente já trocou também, Ivani, estamos aqui trocando com vocês e com o Caio, é a gente entender que Deus não é um juiz, né? Ele não julga, ele não condena. Ele criou leis perfeitas, imutáveis para toda eternidade, para todo o universo. E essa perfeição, ela é tão soberana que não existe parcialidade. Não é uma coisa que ele olha e vai, não, olha, só esse aqui, não, ele merece passar por isso porque foi mais grave. Não. Dentro da lei, a coisa acontece naturalmente. Por quê? Né? Eu sempre me perguntava isso e fechou no meu raciocínio quando eu entendi que essas leis estão aqui, ó, gravadas na minha consciência. Então, o processo é natural.
quando eu tomo consciência, quando eu começo esse processo de entender quem eu sou, por que que eu fiz aquilo, por que que eu me equivoquei, e aceito, e começo a fazer buscar fazer um movimento diferente, eu vou evoluindo, eu vou realmente me quitando, eu vou consertando. É a mesma coisa quando a gente quebra alguma coisa que cai, a gente busca o quê? Tenta consertar. Né? E se a gente não consegue, o que a gente vai? A gente vai buscar de uma outra vez ter mais cuidado para que aquilo não aconteça. Então, e a misericórdia, ela está presente na lei de Deus sempre. Ele nunca... É tão difícil a gente, às vezes, entender isso, né, Vani? Mas nunca Deus vai permitir que a gente passe por uma vicissitude, por uma dificuldade, se não tiver no cabimento tanto da lei, como também com um propósito para que nós possamos evoluir e crescer. Toda dor é educativa. Agora, nós temos que ter olhos para ver, porque a gente fica naquele movimento de reclamar, né? Mas por que isso está acontecendo comigo? Ah, mas, meu Deus do céu, com fulano isso não acontece, mas comigo é desse jeito. A gente perde essa oportunidade de fazer a pergunta certa. Por que está acontecendo isso comigo? O que me levou a estar nessa situação? Quando a gente não acha uma resposta aqui agora, aí vem a questão da gente entender que somos espíritos e que se isso está acontecendo, porque a gente tem algo que aprendeu, porque a gente lá atrás se equivocou. Então, vamos lá, o que eu tenho que aprender aqui? Porque essa lei de Deus ela é educativa, né? Nunca vai ser uma lei punitiva. E aí mas para isso a gente precisa estar atento a essa condição nossa de espíritos imortais, porque em alguns momentos a gente vai entrar nesse processo de questionamento, às vezes até de não aceitação. Mas quando a gente para, né, consegue respirar, fazer aquela prece, né, lembrar daquele nosso amigo espiritual, lembrar de Jesus, aí as coisas vão vindo. Bom, se está acontecendo, eu não tenho como mudar isso, mas eu sempre vou ter um apoio para conseguir melhorar a condição. Porque sempre a gente vai ter essa possibilidade de melhorar. A gente não pode mudar, né, alguns fatos, mas melhorar, com certeza podemos. Então, eu acho que é uma condição que a gente vai amadurecendo e aprendendo. Né? Aos poucos, a gente vai realmente aprendendo a lidar com isso. Mas aí a gente ainda tem algumas perguntinhas aí para a gente Como a gente pensar, está né, falando Rosa? da nossa vida, né? A gente quer o Caio. Como é que... Olha só, Caio, as duas perguntas que a gente trouxe para você. Vamos lá. Você conseguiu ler, Sim, Caio? sim, qual a situação da minha vida atual? Sinto-me feliz ou infeliz? E aí, o que você diz para a gente? Como é que está a sua vida? Né? A gente está quase terminando, mas a gente não pode deixar de ouvir você. Como é que está a sua vida? Você se sente feliz? Você se sente infeliz? Ah, eu sou feliz, mas assim, a vida de ninguém é perfeita, então às vezes a gente passa por momentos difíceis, mas a gente supera. Que bom, né? Eu acho que é bem interessante mesmo que você fechou falando exatamente isso, né? Que traz esse estudo. Nós temos essa consciência de que a nossa vida vai passar por esses momentos, né? Pela nossa condição mesmo atual, mas que também temos momentos que nós conseguimos perceber essa alegria, essa felicidade, né? Possível desse mundo. E aí a gente vai se motivando, né? Eu acho que quando a gente fala, então, para jovem, principalmente, a gente vai percebendo o quanto se tem, né, de aprendizado, quanto se tem de vida, de esperança, de vontade, né, de perseverança. Eu acho que isso é algo que a gente percebe que Jesus sempre nos colocou. Né? Não percam, né, as esperanças. Estarei sempre convosco. Né? Então, isso já nos ajuda a continuar sempre caminhando e buscando. Mesmo nos momentos que a gente vai passar e vão ser superados, com certeza. Não é? Isso. Então, a gente traz aqui
né, uma mensagem bastante orientadora, consoladora e incentivadora para todos nós. E olha o que ela diz: Deus é aquele ser que sustenta todos, que não nos dá provas que não possamos superar ou suportar. Deus é aquele que olha para nós, não com o objetivo de nos fazer sofrer, mas tão somente com o objetivo de nos fazer crescer espiritualmente. Como é bom a gente pensar nesse paizão, né? Que é nosso Criador, que está sempre ali do nosso lado, nos apoiando, nos incentivando e, com certeza, oferecendo aquilo que cada um de nós necessita para crescer, sempre. Essa é a nossa destinação, né, Vania? Com certeza. E quem nos trouxe foi Antônio de Aquino, né, no livro Inspirações do Amor Único de Deus, está lá no volume 3, é a lição 9, que é uma lição que fala Deus é Pai. E aí, como a gente já está caminhando para o encerramento desse nosso estudo, nossa reflexão, essa lição é linda, a gente até pede, né, quem puder, enfim, se vocês puderem ler essa lição completa, ela é muito linda. E por isso até que nós resolvemos encerrar com a nossa prece final, vai ser exatamente as palavras finais de Antônio de Aquino nessa lição, que cabe e tem muito a ver com o que a gente está estudando aqui. E aí eu vou ler para a gente encerrar, né, como nossa prece, já agradecendo aqui ao Caio por estar com a gente, né, mais uma vez, muito bom. Seja sempre bem-vindo, estreante. E eu vou ler, então, essas palavras finais de Antônio de Aquino, que diz assim: Deus, assim, meus irmãos, é o Pai. É aquele que oferece o melhor para nós, mas é aquele também que deseja que o alcancemos. O convite para todos nesta noite é o de que pensarmos detidamente na ideia de Deus, naquilo que Deus nos oferece, naquilo que precisamos buscar para entendê-lo. Quando assim o fizermos, quando assim o entendermos, quando assim o percebermos, elevemos nossas preces e digamos: Deus, Pai, ajuda-me a caminhar no entendimento de todas as coisas, pois que tenho a certeza de que desejas o melhor para nós, porque Tu és meu Pai. Que a bondade deste mesmo Deus nos ajude e nos ampare a todos. Antônio de Aquino. Graças a Deus. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Caio, pela presença. Um beijo carinhoso no coração de todos.